Olá, gente querida! Hoje é dia 15 de novembro, proclamação da República, dia de eleições municipais no nosso país. É também o aniversário da minha mãe, Dona Maria Ida, que está doente com Alzheimer já há vários anos, já não reconhece ninguém, não caminha, mas está bem cuidada, graças a Deus. O Papa Francisco também instituiu que neste 33º domingo do tempo comum se celebrasse o Dia Mundial dos Pobres. A Igreja deve, portanto, não somente rezar, refletir, mas também atuar concretamente para estar de modo solidário e transformador ao lado dos pobres. O texto do Evangelho de hoje é muito interessante, a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só talento, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o que está em jogo no texto do Evangelho de hoje é vigilância e coragem. Vamos então perceber como se organiza a liturgia da palavra desse domingo. Praticamente nós chegamos ao final do ano litúrgico.
No próximo domingo celebraremos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. No outro domingo, dia 29, já é o Advento. Hoje, a pedido do Papa Francisco, também celebramos o Dia do Pobre. A liturgia continua com essa perspectiva da escatologia, a reflexão sobre o fim dos tempos, e nos oferece uma reflexão sobre o modo de esperarmos o Senhor que vem. É uma reflexão sobre o destino também dos dons e carismas que nós recebemos de Deus e que devem ser colocados a serviço dos outros. Na primeira leitura de hoje do livro dos Provérbios, o texto apresenta a figura de uma mulher forte, Eshet Hail, a mulher forte, virtuosa, inteligente, sensata, empreendedora, caridosa, trabalhadora, diligente, prestativa. Nós poderíamos fazer a lista de muitos adjetivos. É alguém que tem o temor do Senhor. Poderíamos até dizer, de certo modo, é uma figura personificada da sabedoria. É uma pessoa que recebeu muitos dons de Deus e os colocou a serviço dos outros. Encontramos então nessa mulher muitos traços das nossas mães de família, também das mulheres que atuam em nossas comunidades eclesiais. No texto da segunda leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira Tessalonicenses, continua com a reflexão sobre a parousia, como vimos domingo passado. A parousia é a vinda gloriosa de Jesus como juiz e senhor de nossa história. Diante da curiosidade do ser humano sobre o quando será, Paulo responde com a imagem que Jesus já utilizou. Ele diz que a vinda do Filho do Homem será como um ladrão noturno, isto é, numa hora imprevista e repentina. A grande pergunta, na verdade, não é quando, mas como se deve esperar esta vinda. Com fé, com esperança, com oração, simbolizadas pela lamparina acesa da parábola das 10 virgens. Ao mesmo tempo, com caridade e justiça operosas, simbolizadas pelo azeite da vasilha. Nós somos filhos da luz, diz São Paulo. É por isso mesmo que todos nós devemos estar despertos, acordados, alerta. Finalmente chegamos ao texto do Santo Evangelho. É uma fração do discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus. Ele trata da segunda vinda do Senhor e nos dá indicativos claros de como devemos esperá-lo. Nós estamos, quando Mateus escreve, no final do século I, mais ou menos pelo ano 80. E os cristãos estão cansados de esperar. Ao mesmo tempo, muitos esqueceram aquele entusiasmo inicial das comunidades cristãs, esfriaram na fé e na caridade. De certo modo, instalaram-se na mediocridade, no comodismo, na facilidade. É bem verdade que também as perseguições provocaram desânimo e até apostasia. Muitos caíram e se afastaram das comunidades cristãs. Mateus então percebe que o seu evangelho deve reacender o entusiasmo e o compromisso cristão. A parábola dos talentos nos conta que um senhor fez uma viagem longa, mas antes de partir, dividiu suas riquezas com 3 dos seus empregados. A um deu 5 talentos, ao outro 2 talentos, ao terceiro apenas 1 talento. Tudo isso de acordo já
com as suas capacidades, as suas potencialidades. Quando ele voltou, pediu contas da administração dos seus bens. Os 2 primeiros haviam trabalhado com diligência e tinham duplicado a riqueza. O último, de modo covarde, com medo e também com uma visão equivocada do seu senhor, escondeu o seu talento, enterrou, ele acomodou-se. Os 2 primeiros servos tomaram parte na alegria do seu senhor. O último mergulhou no choro e na tristeza. É muito interessante o contraste entre a alegria, que é o destino dos 2 primeiros, e o choro e ranger de dentes, que é o destino do último. O Senhor Jesus, poderíamos assim dizer, é o patrão da parábola. E ele quer nos dizer que não admite meio termo. Nós somos os depositários dos seus dons, dos seus talentos. Como então devem ser utilizados estes dons que Deus nos oferece gratuitamente? Podemos, por covardia ou por medo, deixá-los infrutíferos. Não importa simplesmente conservar, deixar intacto, inalterado. É preciso lançar-se, arriscar, ousar, mesmo com algum perigo e algum risco. Os discípulos de Jesus não podem esperá-lo simplesmente de mãos erguidas, de olhos fixos no céu, como está lá no início dos Atos dos Apóstolos. Os anjos perguntam: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o alto? Na verdade, quando o Papa Francisco nos fala dessa igreja, da conversão pastoral e missionária, a igreja aberta, a igreja que não se instala, a igreja que não quer apenas conservar uma pastoral de conservação, mas uma pastoral com caráter eminentemente missionário, ele está exatamente dizendo isso. Não podemos nos acomodar. Ao mesmo tempo, nós devemos esperar Jesus de modo operoso, trabalhando, envolvidos, empenhados em distribuir os bens que Deus nos confiou. Com qual destes servos nós nos identificamos? É interessante, no final da parábola, a matemática de Jesus é até meio estranha. Jesus diz: a quem tem será dado. A quem tem será dado mais. A quem tem o quê? A quem tem essa abertura, a quem tem essa sabedoria, a quem tem essa diligência, a quem não tem medo, a quem não é acomodado, a quem procura trabalhar com os dons recebidos de Deus. Então, a quem tem esse espírito de abertura para acolher os dons de Deus e fazê-los frutificar, será dado muito mais, será dada vida em abundância, sentido para a existência. A quem não tem, a quem está trancado, acomodado, a quem não tem abertura, a quem não tem diligência, a quem não quer cooperar com a graça de Deus, até mesmo aquilo que julga ter será tirado. Que Deus nos dê a graça de sermos servos, operosos, dinâmicos, trabalhadores, sábios e diligentes. Juntemos a vigilância, a alegria e a gratidão pelos dons recebidos de Deus, mas ao mesmo tempo a coragem, a força para não cairmos na mediocridade, não cairmos numa vida de preguiça, trancados em nosso medo. Um bom domingo a você, uma santa semana. Deus o abençoe e proteja. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.